campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro Seara dos Médiuns. Hoje estaremos lendo com vocês o texto de número 5, que tem por título Curiosidades. E esse texto foi coletado numa reunião de 18 de janeiro de 1960, lá no Centro Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba. E ele nos diz o seguinte: a curiosidade, quando respeitável, é princípio da ciência, mas somente princípio. Sem trabalho perseverante, assemelhar-se-ia, de certo, ao primeiro passo de uma longa excursão, interrompida no limiar. E observando-se que o progresso é obra de todos, é preciso que o seareiro da ação palmilhe a senda dos precursores para realizar o serviço que lhe compete. Colombo descobre as terras do Novo Mundo depois de anotar os apontamentos de Perestrello. Planté articula os acumuladores de eletricidade sob forma de energia química, mas toma por base a pilha de volta. Marconi, para alcançar o telégrafo sem fio, utiliza as experiências de Branly. Pasteur demonstra definitivamente a origem macrobiana das doenças infecciosas, precedido, porém, por Devine e outros. Para tudo isso, no entanto, não se imobilizam em poltronas de sonho, nem param à frente de esboços. Lutam, sofrem, gastam fósforo e tempo. Por outro lado, é imprescindível reconhecer que a curiosidade de antes, o deslumbramento, é qual semente de árvore destinada a bons frutos, conservada, porém, sob a campânula de vidro. Imaginemos um índio, habituado aos sons da inúbia e dos boré, que aspirasse conhecer as melodias mais elevadas? Apresentar-lhe só por isso uma partitura de Beethoven seria o mesmo que propor a filosofia de Spinoza a uma criança de berço? Antecedendo a conquista, é imperioso que a educação lhe administre o solfejo da iniciação musical. Não espere assim que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Quaisquer recursos demasiados transcendentes que nos trouxessem serviriam apenas como fatores de encantamento inútil, à maneira de fogos de artifício, tumultuando a emoção dos meninos necessitados da escola. Da pedra ao micróbio, do micróbio ao verme, do verme ao homem, do homem à estrela, o universo é todo um conjunto de soberbos fenômenos, desafiando-nos o conhecimento e a interpretação. Também, na mediunidade, não aguardes concessão de pechinche. Há nos reinos do Espírito leis e princípios, somente revelações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade, entendimento, atenção e suor. Realmente, agora o início de tudo é a curiosidade, né? A curiosidade nos move e, num segundo momento, a necessidade nos impulsiona. Mas a curiosidade, de modo geral, é característica do ser humano e de alguns animais. Ela move a gente para momentos de evolução. E assim como Darwin, lá no mundo animal, fazia as experiências deles e via que essas experiências de alguns animais, quando um animal obtinha uma conquista aqui,
Ao mesmo tempo, parece que todos os animais passavam a agir do mesmo momento, o homem também é assim. Como é um espírito mais elevado, à medida que os adiantamentos chegam, as descobertas chegam no mundo espiritual, é sempre enviado para a Terra um espírito a fim com a curiosidade aguçada, para unido a outros espíritos pesquisadores, chegarem momentos, os saltos evolutivos, como ocorre com a nossa ciência, com a nossa tecnologia, com a ciência médica, com tudo isso. E conforme Emmanuel nos exemplifica, é bem interessante essa caminhada, né? Mas tudo começa com a curiosidade. Agora, só a curiosidade não resolve. Há necessidade que a gente se debruce sobre o assunto, que a gente veja o que já se tem de conquistas em determinadas áreas, o que cada experiência que foi feita agrega ou não, e o que nós podemos agregar em cima das experiências já compactadas, já explicadas e tal, o que nós podemos agregar e dar um salto em cima desse conhecimento para um status ou um conhecimento novo a partir do conhecimento que já foi acumulado. É o que a ciência caminha. Eu não sei se foi Bernard Shaw que disse assim, ó, a ciência ela foi feita não é para adquirir o saber infinito, mas para evitar o erro infinito. Parece que agora isso tem lógica, né? Que na realidade, em cima dos erros dos outros nós vamos trabalhando. E assim foi feito com todos os saltos evolutivos que a humanidade já deu. Então notem que à medida que Emmanuel vai explicando esse texto, à medida que ele descobre, por exemplo, ele nos traz a informação de que Colombo leu esse apontamento de Perestrello para imaginar a possibilidade de haver um mundo novo, e ele realmente comprovou isso, aventurando-se além dos limites da curiosidade, e encontrou um mundo novo. Assim, cada um de nós, assim, cada espírita vai ter que fazer esse trabalho por si mesmo. Não é o mundo espiritual que vai trilhar o nosso caminho, não é Deus que vai fazer isso por nós. É uma caminhada que cada um de nós tem que fazer, que cada um de nós tem que realizar. São insights que cada um de nós teremos que ter em cima do conhecimento adquirido por nós ou pelos outros à nossa volta. A gente costuma olhar muito para um umbigo e não olha para fora. E muitos dos problemas que nós estamos tendo agora já foram resolvidos por outros caminhantes à nossa volta. A necessidade que a gente olhe, se espelhe nas condutas alheias, veja o que tem de bom lá e progrida, vá adiante. Não há necessidade de errar novamente para aprender, se nós olhássemos para fora. Mas como a gente tem essa característica de olhar para si mesmo, a gente sofre mais. E sofrendo mais, nós vamos chegar a percorrer esses caminhos como todos os humanos que já percorreram. Agora não há essa necessidade. Se a gente olhar na antropologia, se nós olharmos na história tem erros que a humanidade cometeu que não havia necessidade de ser cometidos de novo. Mas nós sempre temos a tendência de repeti-los e crescer com muito sofrimento e com muito trabalho. Então é importante que a gente perceba isso, que a gente use a nossa racionalidade, nosso benefício. Por hoje era só, fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site